Olá! Vamos para a nossa aulinha de matemática. Gente, é o seguinte, a gente estudou, né, nessa unidade, unidade de milhar, composição, decomposição dos números, e assim, até então eu não ouvi nenhum pai me dar um feedback que a criança não havia entendido. Pelo contrário, né? Estava sendo bem produtiva as atividades de matemática. Então, assim, a gente precisa fechar esse conteúdo, né? Encerrar. Eu já fiz várias revisões sobre eles, né? Sobre compor, decompor, sobre o que é a unidade de milhar. Toda vez que a gente fala em unidade de milhar, a gente tá falando em mil, né? Então, eu deixei tarefinhas para vocês realizarem. E assim, para início de semana, eu também não vou deixar vocês acarretados, cheios, porque assim, não é só uma disciplina, né? Vocês precisam estar interligados a outras disciplinas também, né? Eu sei que tem leitura de paradidático, então tudo isso requer um tempo, né? A gente precisa de um tempo para poder realizar essas atividades. Mas assim, a gente vai fechar essa unidade, né? Essa primeira unidade aqui que a gente estudou. O conteúdo foi bem tranquilo, certo? Pelo visto vocês entenderam, mas eu já fiz um reforço, né? Quanto a isso, unidade de milhar, a gente fala em mil, decompor, né? É justamente a gente separar as unidades, né? As unidades, as dezenas, as centenas e a unidade de milhar. A gente começa a entender que a gente ganha um amiguinho novo, que é a unidade de milhar, né? Que o número que ele tem 4 ordens, né? E a gente pode fazer essa decomposição de duas formas, né? Utilizando o nome das unidades, ou a gente pode utilizar os números, né? A ordem dos números, a posição. Então, eu expliquei para vocês que a gente pode utilizar essa decomposição pelo valor posicional, né? Quando eu tenho o número 1450, né? Escrevam aí, 1450. Escrevam. Em cima do zero, coloquem o de unidade. Em cima do 5, vocês vão colocar o D de dezena, né? Em cima do 4, vocês vão colocar o C de centena. E do 1, vão colocar o U e um M, que é unidade de milhar, certo? Então, aí a gente fez a decomposição, né? Utilizando o nome da unidade. Se a gente fizer utilizando o valor posicional, o que é que a gente vai ter? 0 unidade, né? 5 dezenas. Observem onde é que a gente utiliza singular e plural. Tem gente que escreve, por exemplo, 5 dezenas, né? Tá errado. Se é mais de um, a gente precisa utilizar o plural. Então, 5 dezenas, 4 centenas e uma unidade de milhar, certo? Então, 1450. Eu vou pedir que vocês escrevam e decomponham junto comigo, assistindo a aula, né? Que aí vocês vão poder entender melhor, certo? Sendo que também não tem nada de difícil, né? Não tem nada de muito complicado. Acredito eu que vocês tenham absorvido totalmente o conteúdo, certo? O que é que eu vou deixar para vocês na aulinha de matemática? A gente vai concluir uma atividade que ainda é de reforço, né? Para reforçar ainda mais o que a gente estudou, né? E aí a gente encerra essa unidade. A gente tem aí a página 18 e 19, ainda falando sobre unidade de milhar, sobre dezenas, sobre centenas, sobre unidades simples,
né? A gente tem um desafio também na página 19, e aí a gente tem uma avaliação, né, dessa unidade. Aí vocês vão colocar, né, como a gente já faz isso sempre, o xizinho. O que eu entendi, o que eu não entendi, o que eu fiquei com dúvida. Se alguém teve dúvida em algum assunto, ou vai rever a aula, ou vai no meu privado, e aí me diz que aí eu posso ver, mandar um áudio, né? E, enfim, eu vou tentar sanar qualquer dúvida. O que eu não quero, repetindo novamente, é que meu aluno, ele vá para a aula seguinte tendo dúvida. Não quero, certo? Se precisar, a gente utiliza uma outra aula para trabalhar o mesmo conteúdo, não tem problema, né? Mas a gente precisa aprender o conteúdo que está sendo estudado, porque se eu não aprendo, se eu chego lá na frente, na hora da avaliação, tia Fran, eu não sei, né? Infelizmente, tia Fran não vai poder ajudar, porque como é que eu vou poder avaliar vocês? Como é que eu vou saber que vocês aprenderam, né? Então, assim, fiquem bem atentos à aula, façam o que eu pedi, certo? Leiam o livro, está estudando a unidade de milhar, então leiam o conteúdo, né? Façam as tarefinhas. Eu estou deixando todos os dias os gabaritos, né? Para que os pais façam essa correção, porque assim eu não vou ter como corrigir os livros de todo mundo, então assim os pais vão fazer a correção, certo? Do que tá certo, do que não tá, né? Não tem problema também se errar, porque a gente precisa, às vezes, errar para aprender, né? Não fiquem com medo, porque erraram não vai fazer mais, né? Ah, eu não sei. Não, gente. Eu sempre converso com vocês, eu sempre falo, né? É normal que a gente tenha alunos que aprendam mais rápido, tenha alunos que tenham mais dificuldade. Isso é total normal, certo? Não é preciso que todo mundo aprenda ao mesmo tempo. É por isso que eu sempre fico revisando, mesmo com conteúdo novo, mas eu dou uma volta, né, para poder revisar aquele conteúdo que a gente já viu, né? Então, assim, essa atividade, vejam, ela é um pouco mais, ela requer um pouco mais da atenção de vocês, certo? Mas eu vou deixar ela aqui, na verdade, como um desafio, né? Porque assim, também eu não acho que seja legal eu deixar uma atividade somente simples, né? Ah, vamos fazer a decomposição de um número na forma de valor posicional. Então, eu acho que a gente também precisa ir mais fundo, né? Eu sempre falo para vocês, a gente precisa dar um mergulho mais fundo. Então, essa página 18 e a 19 é basicamente um desafio, certo? Na questão 9, a gente tem uma reta numérica, né? E vocês vão observar que ela vai aumentar, né? De 500 em 500. Aí tem 3 perguntinhas sobre essa reta, né? Quantas unidades existem, quantas dezenas e quantas centenas, certo? Então, vocês vão dar a resposta de acordo com essa reta. Essa reta, ela vai sendo, né, numerada de 500 em 500. Então, quantas unidades eu tenho, né, no número 500? Quantas dezenas? Quantas centenas, né? Então, eu preciso que vocês avaliem isso, certo? Na outra questão, na questão 11, a gente tem um quadro aí, né, com 5 números, e tá pedindo para vocês fazerem o quê? Completar esse quadro com o número de unidades, com o número de dezenas, com o número de centenas e com o número de unidade de milhar. Sendo que aí a gente já tem um modelo, um exemplo, né? Vocês vão completar seguindo aí esse exemplo, certo? Façam com calma, prestem atenção o que é que a questão está pedindo, né? Fiquem atentos, porque requer realmente que vocês tenham mais cuidado na hora de responder.
Então, assim, não precisa fazer com pressa, faz devagar, observa como é que tá, né? Porque a questão aqui não é só acertar, é entender e aprender. Na questão 12, a gente vai o quê? Vai completar com o que tá pedindo, certo? Ele vai pedir um número, por exemplo, né? Pronto, na questão A, ele disse o seguinte, ele deu o número 2.714. O que é que ele tá pedindo? A dezena que antecede. Eu vou para o número que representa a dezena. Qual é o número que representa a dezena aí? O número 1, né? O número 1 representa a dezena. Então, qual é a dezena que antecede aí? O zero, né? Vai ser zero. E aí, vocês vão fazer isso como um desafio. Eu dei esse exemplo, vocês vão continuar como um desafio, certo? Eu vou deixar essas 2 páginas para vocês fazerem um mergulho mais fundo, né? E possam entender melhor, né? Os conteúdos estudados. E na página 19 tem um desafio, né? Que é a unidade de milhar. Ele pergunta de quantas cédulas de R$ 100 a gente precisa, né? Para completar 1.000 e quantas cédulas de 50. É um desafio, né? Tentem fazer, depois vocês fazem essa correção. Gente, por favor, façam as tarefinhas, certo? Não acumule, não deixe para fazer pelo gabarito. Eu estou deixando o gabarito para justamente quando a gente chegar na avaliação, os livros estejam corrigidos, né? A gente tem um decreto que vai até o dia 16, ele foi estendido, né? Então, assim, em junho a gente tem a avaliação, então eu ainda não tenho essa data exatamente, mas a gente vê que o tempo está voando, eu preciso dar os conteúdos e vocês precisam compreender. Se de repente vocês acumulam esses conteúdos, vai chegar na fase da avaliação e aí como é que fica? Ou simplesmente eu copiar as respostas e não entender o que que está pedindo na questão, né? Porque eu posso simplesmente pegar uma questão dessa, mudar os números e colocar numa prova, né? E aí vocês vão ter que saber como é que responde. Então, assim, eu peço encarecidamente, tanto aos pais ou a pessoa que acompanha a criança, né? O responsável que acompanha a criança na hora de fazer as tarefinhas, deixem as crianças à vontade. Se houver dúvida, me manda mensagem, né? Mas eu quero que vocês realizem essas tarefas, certo? Não fiquem esperando somente o gabarito, né? Porque aí é complicado eu chegar e copiar a resposta, né? A gente já tem essas aulas que já são à distância, né? A gente está dividido por uma tela, mas que mesmo assim, eu não quero que vocês sejam prejudicados de jeito nenhum, por isso eu estou tomando o máximo de cuidado nos detalhes. Estou aberta a sugestões, estou aberta a críticas construtivas, né, aos elogios que eu tenho recebido, agradeço também, certo? E eu quero que vocês vão me dando esse feedback. Olha, tia Fran, eu não estou entendendo isso, meu filho está com dificuldade. Eu falo isso em todas as aulas, porque assim, é interessante, né? Na sala de aula é diferente. A gente tem ali aquele momento em que a criança, ela pode chegar até a mim, né? E dizer, tia, eu não estou entendendo isso. Então, eu volto para poder explicar de boa, né? E agora a gente trabalha com videoaula. Se vocês assistem novamente essa aula e não entendem o conteúdo, então eu preciso usar um outro artifício, eu preciso usar uma outra forma para fazer com que vocês aprendam, né? Mas entendam tudo que está sendo ensinado, certo? Porque a partir de então a gente já vai para outro conteúdo. E eu preciso correr para poder dar conta desses conteúdos, porque a gente tem avaliação, certo? Então, combinados? Boa semana, bons estudos, caprichem nas tarefinhas, cuidado com a letra,
né? A letrinha, caprichem na letrinha, como eu sempre falo para vocês, né? E é isso, gente. Tô total à disposição de vocês, certo? Vou deixar um abraço virtual, né? Já que é o que a gente tem no momento. E fiquem com Deus, tá?